Olá, gente, tudo bem? Feliz 2021 para todo mundo e espero que esse ano seja melhor que o ano passado. Pelo menos todo mundo com saúde, que isso é importante, né? Vou continuar aqui o tema, que é a última parte referente à execução de pisos cerâmicos em área externa sobre lajes. É um estudo de caso de uma obra lá em Brasília. Tá, então, continuando, né? Nós fizemos aqui nós especificamos com relação à recuperação das juntas de dilatação estrutural em lajes do térreo. O que a gente pediu no laudo? Né? A gente pediu para, em todas as regiões de junta, que estava com problema de vazamento, abrir, né, tirar o contrapiso, o piso, chegar na manta, abrir a manta, como está nesse desenho aqui que vocês podem ver, e deixa eu pôr o laser aqui. Desse jeito aqui, né? Aí, colocação da junta Gini ou da Union Tech, que do meu ponto de vista são as melhores juntas. Mas como a construtora não queria gastar muito, acabou não fazendo assim, simplesmente fez um serviço de reforço de manta nessa região, contratou uma empresa lá na região da obra e foi o que foi executado. Tá, mas a minha ideia nossa era junta Gini aqui em cima, contrapiso, e aqui um selante, né, no piso e tal, do jeito que está esse detalhe aqui que vocês estão vendo. Então, você tem as vigas, as lajes, a junta Gini, o reforço de impermeabilização, contrapiso, regularização e placas cerâmicas, tá ok? As juntas estruturais, como é que funciona a junta Gini, né? A empresa vai lá, ela corta os lábios, refaz todos os lábios das bordas das lajes, põe um adesivo epoxídico, põe a junta estrugada, injeta pressão, né, espera o adesivo epóxi endurecer, trata a cura, depois tira a pressão e ela fica aderida, e assim vai durante uns 20 anos, no mínimo, quando bem executada. Por isso que ela é cara, porque ela tem uma ótima durabilidade, tá? Tanto a Gini como da Union Tech. Aqui está o detalhe que nós desenvolvemos, né, no projeto de execução do piso. Então você vê a laje, você vê a regularização, né, aí você tem a impermeabilização, de novo o enchimento, a junta impermeabilizada e a junta Gini respeitando o piso e tudo mais, tá? Aqui no caso, esse detalhe, só para vocês saberem, não é na região da junta de dilatação. Esse detalhe são todos os panos que foram executados 5x4, 5x5, 5x6, 4x6, que é da paginação das juntas de movimentação. Tá? Então, uma coisa é a junta estrutural, essas são as juntas de movimentação. E a camada de revestimento, né? O que foi a construtora comprou todo um piso novo, né? Então foi treinada a equipe. Quando chegasse um piso, verificar a existência ou não de engobe, não pulverulento, né? No caso, não pode aceitar uma situação como essa, isso eu já mostro sempre em aulas para vocês. Né? O Tardós, pela nova norma, da 13755, até 10% do Tardós pode ter engobe, desde que não seja pulverulento. O que é ser pulverulento? É você passar a mão e, se tem pó, igual está aqui na figura. Tá pulverulento, tem que pedir providências com relação ao fornecedor, para ele não, para ele substituir ou mandar alguém me limpar, tá? A mistura da argamassa foi solicitada em balde, né, com uma furadeira de rotação controlada e um eixo, e um misturador de eixo contínuo. Como o consumo era bastante de argamassa colante, né, porque tinha bastante gente executando, acabou misturando a argamassa colante na argamassadeira mesmo, comum, e não está errado, também está certo, que a produção era muito grande, a argamassa colante não ia vencer fazer baldinho, tá? Também pedimos, né, a camada dupla, com a desempenadeira, porque era porcelanatos grandes, tanto passando por trás quanto passando no piso. A priori, a gente tinha solicitado cruzado, mas o que a gente viu? Quando eu colocava cruzado, que eu vou mostrar mais à frente, criava bolhas de ar. Então pedimos para colocar na mesma direção e fazer um pequeno deslocamento, tá? E também recomendamos, né, a cada 40 metros quadrados, vai lá, remove algumas peças, conforme está na norma, e vê se está bem assentado,
e bem coberto. Uma maneira de treinar a mão de obra, que eu já explico isso para vocês em aula, coloca a cerâmica posicionada um pouco fora do seu alinhamento final e faz o deslocamento, de modo que você consiga romper os cordões de argamassa colante, né? Você vê que aqui é uma situação onde só coloca a cerâmica, bate com um martelo de borracha e fica vazio. Isso aqui é uma situação onde você põe a cerâmica, faz um deslocamento e você consegue cortar os cordões e fazer um preenchimento adequado. Eu aprendi isso com o Cavani, tá? Só deixando muito bem claro que essas fotos não são minhas, é do professor Cavani lá do IPT, quando eu fiz mestrado. Então aqui, vai lá, faz o alinhamento, né? Nós colocamos no projeto a saída da cerâmica, para atender, né, como tinha que ser feito o assentamento, conforme está na norma brasileira. Na norma de execução de pisos com placa cerâmica e utilizando argamassa colante. Então aqui é o desenho exatamente da norma, onde a gente começa a saída da cerâmica para tentar ter o menor recorte possível, né, e posições de recorte onde a pessoa olhando do infinito, ela não consegue enxergar esses recortes, tá? Então está aqui a planta, indicando aqui as juntas de movimentação. Isto em verde são as juntas estruturais do edifício, né, da laje do térreo, né, que também tem que ser respeitada. Né? Aqui você tem as saídas, uma outra planta aqui indicando, tem umas setinhas, a saída do assentamento da cerâmica e os detalhes, né, de rodapé, com a junta de dessolidarização, os cocorutos, né, nas regiões, por exemplo, quando termina a laje, que vai para um jardim, ou quando há escadas, os detalhes das juntas de movimentação estruturais com a junta Gini e tudo mais. Tá? Aqui é um detalhe ampliado desse trecho aqui, mostrando, né, que eu comentei com vocês, a saída da cerâmica para ter recorte. Assim, não ia começar um recorte numa região de junta de movimentação e nem de estrutural. Põe um recorte junto às jardineiras, aos tentos, né, dos jardins, né, ou quando termina uma escada, para não ficar tão feio assim. Né? Então, essa paginação é extremamente importante. Quem desenvolveu essa paginação lá no escritório foi o arquiteto Felipe Valverde, que ficou incumbido de fazer essa paginação para a obra. Então, teve algumas alterações, mas foi basicamente seguido assim. Tá? Aqui é um detalhe dos ralos, né, que a gente pediu para cortar desta forma para fazer um caimento suficiente para não empoçar. Então, é um corte como se fosse um diamante mesmo. Né? Então, você vai ver nas fotografias mais para frente, com relação a... Dá para enxergar isso daí, tá bom? Feito o assentamento, né, recomendamos a argamassa de rejunte tipo R2, né, você sempre aplica a argamassa com um rodinho, né, ou com um aplicador, num ângulo de 60, 40 graus, onde eu pego a maior abertura, né, do vinco, né, da junta para melhor preenchimento, e assim. Então, e na região de escadas e rampas, né, como é que a gente vai evitar aquela eflorescência? Você está vendo que a maioria das escadas estava com essas eflorescências aqui, né, né, estava muito feio. Né, e também, a gente tinha pedido, né, para fazer nessas bordas, uma mureta, para evitar também sair aqui do lado, mas aí acabaram não fazendo, porque ia ter que remover todo esse gradil aqui, aí acabaram não fazendo, mas paciência. Então, para evitar isso aqui em cima, como costuma vir um enchimento grosso, nós solicitamos fazer um cocoruto, como se fosse uma barreira, para que a manta subisse e barrasse toda a água de contrapiso, né, de enchimento, sobre a manta asfáltica, de modo que não descesse por esse contrapiso ao longo das escadas. Você cria uma barreira. Então, assim, aqui começa a escada, né? Então, você tem a laje, essa barreira aqui em cima, teve que armar, abrir, chegar na laje, colocar armação, montar forma, concretar, tudo desse jeito, né? Eu aprendi esse detalhe aqui, nós criamos, mas eu aprendi com a Virgínia da Proasp,
como que é feito assim, o que ela põe nos projetos dela, né? Ela coloca assim, você faz essa barreira, esse cocoruto, aí você coloca canalitos, né? Na argamassa de proteção mecânica, você põe alguns canalitos de 2 pela profundidade, 2 de largura pela profundidade total aí do contrapiso, e você põe um bidim, né? Porque aí a água do contrapiso vai ter um caminhamento, né? Vai ter por onde correr, e no final você põe um ralo, né? Para captar essa água, né? Aí essa água fica direcionada, né? Para não dar eflorescência nas escadas, tá? Então aqui é um detalhe do projeto, né? Mostrando, né? Então você tem a laje, aí você tem um cocoruto, a manta asfáltica criando uma barreira, a proteção mecânica estruturada com tela metálica, o assentamento, né, da cerâmica, tá vendo que aqui, ó, você vê que a cerâmica vem, mas a outra vem por baixo, né? Aqui por trás da cerâmica do piso. Do espelho vem por trás, para quê? Evitar que faça isso. E juntas né, preenchidas com mastique para criar uma barreira. Então é desta forma. E os canalitos embutidos no contrapiso. Tá ok? Concluindo, né, para vocês verem, aqui está fotos da obra, são algumas fotografias. Aqui, quando iniciaram seus trabalhos, né, você vê a argamassa colante, a argamassa de contrapiso da Votorantim, aqui o misturador de eixo horizontal, né, aqui remoção da parte soltas, né, aqui manteve-se a argamassa que estava bem resistente, aqui aplicando um chapisco para poder colocar regularizar com a argamassa da Votorantim, né. Aqui está o chapisco adesivo da quartzolite, que foi utilizado, né. Aqui está a argamassa colante da Quartzobras, que nós mudamos depois para a Votorantim, porque ela começou a dar eflorescência, nesse caso específico, né? Aqui da Quartzobras, Cos 250. É uma argamassa boa, mas para aí, acho que algum lote deu errado lá de cimento, que começou a dar eflorescência, aí a gente substituiu. E olha que o contrapiso, a gente ainda aplicou 2 demãos de Viaplus 5000, que era para estancar mesmo o contrapiso, para não ver fluorescência de qualquer tipo de absorção, né? Aqui está a argamassa de contrapiso, né, sobre os pallets, né, não tomaram cuidado de colocar uma lona, isso porque estava no projeto, mas tudo bem. Cimento, cimento CP, que acho que é o CP4, se não me engano, né, aqui, ó, não, CP2Z, isso, que é o Z que a gente utiliza, assim como o CP4, para regularização, se precisasse, né, para não ocorrer fluorescências também. Né, aqui o Viaplus 1000, falei errado, Viaplus 1000, que foi utilizado para 2 demãos para evitar a fluorescência, sobre a argamassa de contrapiso antes de assentar a cerâmica, a areia assim, ensacada, né, caso precisasse fazer um pouco de contrapiso no campo, o Balcrio 1000, né, utilizado também para impermeabilizar esse contrapiso que foi feito na obra. Aqui a argamassa colante AC3 da Votorantim, que nós substituímos com relação à Quartzobras, usou a Quartzobras todinha e fomos utilizar a da Votorantim. Tá? Aqui a região já tudo removido, tirando as partes soltas, aí aqui ia fazer uma regularização, depois com a argamassa feita em obra, né, com balcrio, aí sim um contrapiso inteiro, aqui respeitando juntas de movimentação e texturalização, conforme o projeto, né, aqui feito aplicando chapisco adesivo, e cura, porque é uma região muito quente, né, aqui o chapisco, tá vendo, o ralo protegido, para não entupir os ralos, né, aqui é a mesma foto que eu mostrei antes, aqui também ó, já removido, aqui regiões de enchimento, né, que foram feitos, aqui já é o contrapiso final, pronto para receber cerâmica, aqui o pessoal reunindo lá na obra, a equipe de campo, o Guilherme está aqui, né, aqui é o contrapiso removido, aguardando, já pronto para receber o chapisco adesivo, para receber a argamassa regularização da Votorantim, respeitando as juntas, com os caimentos, né? Aqui o que eu comentei, a manta que não usou, a construção não quis usar gine, simplesmente usou 3 camadas de manta dupla, está errado,
isso não está errado, mas é que eu preferi a gema, que acho que a durabilidade é maior. Né? Aqui já é uma região de piso já assentado, né? Com as placas grandes que eles utilizaram lá. Aqui que eu comentei, tá vendo? A gente usou camada cruzada, e a hora que assentou, formou esses vazios, né? Então você tinha regiões com som cavo. Eu falei, não, pode parar, remove o que está ruim, vamos limpar, usar dupla camada, mas na mesma direção, tanto no piso quanto no trás da placa cerâmica, e assenta ela deslocando ela, para não acontecer esses vazios aqui que ocorreram. Tá? E por aí da eflorescência, porque a água vai entrar também pelas juntas um dia, né, vai ter reações aqui e pode dar eflorescência futuras. Então não pode ter nenhum tipo de vazio entre a placa e o contrapiso e a argamassa colante. Tá? Aqui já está pronto, né, o piso, no térreo. Aqui o detalhe do ralo, vocês conseguem ver aqui, ó, cortado, né, um diamante. Foram colocados mais ralos, aproveitamos o que tinha, teve alguns que tiveram que ser removidos, mas a maioria foi aproveitada e foi acrescentado mais ralos, tá? Aqui também, ó, aqui uma junta de movimentação pronta. Aqui tem uma outra junta também, né? Aqui é ralo, então um caimento para cá, né? Aqui o ralo cortado conforme o desenho, né? Aqui preparo da junta para colocar um selante, a fita adesiva, o tarucel, aplico o selante, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é curto, só 20 minutinhos, e olha lá, acho que vai dar 15. E agradeço a todos. A próxima apresentação vai ser sobre uma coisa que eu acho sobre concreto aparente do acabamento final. Estou preparando isso daí, né, bem polêmico, vocês vão gostar. Tá? Dê o joinha lá, por gentileza, e aguardo as sugestões para vocês. Agradeço a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário que vocês vão ver esses vídeos, e agradeço a todo mundo e ao Caio, da minha equipe, que editou o vídeo. Muito obrigado.